Outra questão que nos junta aqui e que tem sido muito discutida nos últimos dias é a questão das alterações à maternidade de substituição, mais conhecida por a barriga de aluguer. Uma alteração que o legislador português quer fazer, mas que compreendeu nestes últimos dias que a proposta de alteração à lei portuguesa de procriação medicamente assistida não compreendia a questão do arrependimento e da revogabilidade do consentimento das partes. O que é importante refletir, doutora Paula Martinho da Silva, nesta questão da barriga de aluguer e da maternidade de substituição? O que é importante nós centrarmos a atenção? Porquê é que nós estamos a falar de maternidade de substituição? Porque existe uma possibilidade técnica disso acontecer. A procriação medicamente assistida, as técnicas de procriação medicamente assistida permitem que uma mulher possa conceber com óvulos e material genético, óvulos e espermatozoide, de terceiros e, no fundo, entregar à pessoa que não pode ter filhos, esse filho. É difícil estar a falar nestes termos, mas é assim. Porquê? Porque as técnicas de procriação medicamente assistida assim o permitem. A nossa lei é de 2006, mas quase em praticamente a Europa, quando se legislou sobre procriação medicamente assistida, houve um ponto comum em praticamente todas as leis: a proibição do recurso à maternidade de substituição, às barrigas de aluguer, como quisermos chamar. E porquê? Por duas questões. Uma de origem, uma questão ética, a questão da instrumentalização do corpo humano, no fundo, a barriga de aluguer, a mulher que dá à luz por outrem, no fundo, o que é que ela fazia, o que é que ela faz? Cede o seu corpo, o seu ventre, para conceber uma criança ao qual, em teoria, não deverá ser estabelecido nenhum laço de filiação, portanto, entrega a outra pessoa. E isso foi sempre entendido como uma instrumentalização do corpo humano, do corpo da mulher. Por outro lado, começou a haver, logo que isto foi possível, tecnicamente, um mercado, um negócio com esta possibilidade. Se for à internet e puser maternidade de aluguer, ou em inglês, que é o mais simples, Surrogate Motherhood, ou Surrogate Mother, vai encontrar N sites, a começar em Espanha, N sites lindíssimos, com todas as possibilidades possíveis e imaginárias de acontecer. E claro que há um mercado estabelecido. Se for ver, como na Europa, na maior parte dos países não é permitido, se for ver quais são os países onde as mulheres se deslocam. E há casos de mulheres portuguesas que vão para fora para tentar. Não há dados sobre isso, mas possivelmente, aliás, esses sites indicam como é que se vai ao estrangeiro. Ou se vai aos Estados Unidos, porque em diversos estados isso é permitido, ou então vai-se à Índia, Paquistão, à Geórgia, a esses países. Onde, obviamente, o altruísmo, que é no fundo que estaria subjacente a esta admissibilidade, não existe. E, portanto, a questão do negócio e a questão da instrumentalização afastaram a possibilidade, no fundo legal, de o fazer. Depois ainda há a questão, no fundo, que eu acho que é a principal, sobretudo para as mães. E eu olho nos olhos todas as mulheres que já foram mães e pergunto que, independentemente de onde vem o material biológico, se de facto conceber um filho durante 9 meses e tê-lo, não é? E dar à luz, não estabelece nenhum laço emocional, para além do biológico, entre mãe e filho. É uma questão incongruente, porque a proposta de alteração à lei portuguesa não prevê essa possibilidade. É claro que não ter filhos é um desgosto enorme, e para estas mulheres, a quem no fundo é dirigida esta possibilidade, que são as mulheres que não têm útero ou que têm um problema grave para conceder, que impede a concepção da criança,
É claro que deve haver a maior compreensão relativamente a estas situações. Mas isso, aliás, como todas as situações em que as pessoas estão impossibilitadas de alguma coisa, de fazer a sua vida, de viver com saúde, etc. Agora, nós não podemos transformar este sofrimento e este desejo que é legítimo, por um lado, num direito. Nós não podemos invocar, na minha perspectiva, um direito a ter filhos, com as consequências daí inerentes. E depois, até para essas próprias mulheres, parece que existe a ideia, que no fundo subjaz a esta tendência para alterar a legislação, de que a pessoa sem filhos é desigual, a mulher sem filhos, que não pode ter filhos, é desigual às outras mulheres. Não é? E que para colmatar essa desigualdade, então vamos criar uma lei especial para isso. Ora, não ter filhos, ou porque não se pode, ou porque não se quer, é tão legítimo como tê-los, no meu entender, e isso não pode criar desigualdades entre as mulheres. Então, só as mulheres que têm filhos, que podem ter filhos e que os têm, é que eram efetivamente legítimas em todos os seus direitos. Não pode ser. É claro que o legislador português o que é que quer? Quer dizer só em situações excepcionais, vai apontar as situações excepcionais e depois vai só no fundo, o que é que prevalece, o princípio prevalece é o altruísmo, não é? É a pessoa, a mulher que quer ajudar a outra a ter um filho. E, portanto, sem dinheiro. Sem, daí querer fazer negócio. E, portanto, vamos pensar na situação, que é aquela que o legislador português com certeza está a pensar, vamos tentar reparar esta desigualdade sem dinheiro, portanto, o valor altruísmo é que conta, e, portanto, vamos dar a possibilidade, até porque penso que está subjacente também o material genético que vai servir para conceber a criança é da mulher que não pode conceber. Portanto, há um dos progenitores, pelo menos, se não os dois, cujo material genético é deles, não é? E, portanto, estabelece-se um laço biológico entre a criança que vai nascer e aquele casal, os pais. E o que é que se vai dizer? Aquela mulher vai ter a criança e vai entregá-la. Volto a sublinhar este aspecto, nós estamos a falar da maternidade, não estamos a falar de um assunto banal, em que existem lá sim motivos muito fortes que se desenvolvem nesse período. E por isso é que o princípio, mesmo nas legislações que permitem, em algumas circunstâncias, a maternidade de substituição, é o princípio subjacente ao estabelecimento da maternidade desde que o mundo é mundo, que é a mãe é quem dá à luz. E qual é a questão que se coloca? Que sempre se colocou quando foi possível estas técnicas eu dou à luz, sou a mãe. Se não puder ser a mãe, legalmente, como é que é se eu quiser ficar com a criança? E é isso que a proposta à lei portuguesa não compreende? Em todas as legislações, o princípio relativamente à reprodução heteróloga, portanto, com material biológico de terceiro, normalmente esperma do dador, o estabelecimento da filiação, a filiação estabelece relativamente ao marido da mulher que dá à luz. E, portanto, a lei é clara a dizer o dador, relativamente ao dador, não é estabelecido qualquer filiação. Portanto, no fundo, o que está a dizer é o material biológico é secundário e o que interessa, no fundo, é quem dá à luz e quem constitui aquele casal quando a criança nasce. Com a maternidade de substituição, com a alteração que se quer fazer, o que se está a dizer é o material biológico é que é importante, quem dá à luz é absolutamente secundário. Ou seja, está-se a inverter até o próprio sentido
que a legislação sobre procriação medicamente assistida está a dar. Eu terminaria esta minha conclusão, esta minha reflexão, com uma passagem que eu acho que é muito ilustrativa, de um parecer do Conselho Nacional de Ética francês de 2010 que refletiu sobre esta questão e que, de fundo, conclui: é preciso evitar fazer passar a ideia segundo a qual toda a injustiça, incluindo a injustiça fisiológica, põe em causa a igualdade perante a lei. E, portanto, no fundo, o que está a dizer é que, havendo uma injustiça, como neste caso é, injustiça natural, digamos assim, não quer dizer que a pessoa seja desigual perante a lei, perante todos nós. A sociedade. Eu sublinho o risco que é legislar para casos pontuais, inverte o espírito da lei. É por isso uma reflexão que é preciso ser feita. No fundo, todos perguntarem a si próprios: o que é ser mãe? O que é para nós ser mãe? E as mães que já foram mães e que são mães, recordar, no fundo, todos os momentos da maternidade e no fundo, concluir que são momentos tão importantes. Por isso é que há muitas mulheres mães de aluguer, que depois não querem entregar os seus filhos. Uma última ressalva sobre um assunto que já nos juntou aqui noutros momentos, sobre o testamento vital, que em breve vai ser possível em Portugal, nomeadamente a partir do dia 1 de julho, os portugueses poderão fazer o seu testamento vital. É verdade, nós já falámos há uns tempos sobre o testamento vital e na altura em que falámos havia esta expectativa de, aliás, a regulamentação já devia ter acontecido já há mais de um ano, e havia este sucessivo adiamento. Finalmente foi regulamentada a lei, que entra em vigor no dia 1 de julho, portanto, a partir de 1 de julho, o registro do testamento vital, chamemos-lhe assim, já estará, teoricamente, a funcionar. E agora não vamos entrar em aspectos específicos da regulamentação, que é secundário, mas no fundo o que é que eu sugeria? Que as pessoas, nesta altura, tentem informar-se sobre estas possibilidades. A possibilidade de fazerem o testamento vital, mas não se restringirem a isso, porque o risco que se corre é a minoria que vai fazer o testamento vital ou indicar um procurador de cuidados de saúde, que é outro aspecto que eu gosto sempre de sublinhar, talvez até muito mais relevante. No fundo, não devem descansar no facto: fiz o testamento, está lá no registro. Não, têm de pôr isso em prática, não é? E perceber que o facto de ter uma orientação escrita, uma decisão escrita, não significa que não se esforcem no seu dia-a-dia e na prática de torná-lo execuível. E o que é que eu quero dizer com isto? Não é só ler o que está escrito, é falar com o seu médico. Eu chamo sempre a atenção para esta questão. Quanto mais nós falamos, quanto mais o nosso médico nos conhecer, melhor ele saberá interpretar aquilo que nós desejamos. E, portanto, tem de haver essa dinâmica entre os serviços de saúde e obrigar, da parte dos serviços de saúde, em que isto também se cumpra. Em haver mais atenção, mais escuta, mais compreensão, para que se torne execuível. Senão não vale a pena. Senão voltamos à questão do consentimento informado, que é assinar uma folha em que estão lá umas coisas escritas que nós não sabemos o que é e assinamos para passar ao assunto seguinte. Temos de tornar isto uma realidade prática em nosso benefício. Muito obrigada, doutora Paula, por mais uma vez olhar connosco a realidade e nos propor uma visão cristã do mundo.